glória a Deus, que Deus abençoe a todos vocês que estão chegando agora pela primeira vez neste canal. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A graça e a paz, meus amados irmãos, tudo bem com vocês? Espero que estejam. Queridos, nós estamos trazendo aqui de volta um estudo falando sobre o Senhor não muda. Querido, esse texto de Malaquias capítulo 3, versículo 6 é uma das maiores declarações da fidelidade de Deus em toda a Bíblia. Por quê? Porque o Senhor fala, porque eu, Senhor, não mudo, por isso vós, ó filho de Jacó, não sois consumidos. Malaquias capítulo 3, versículo 6. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, o Deus que não muda cumpre tudo o que promete. Se ele prometeu alguma coisa para você, pode ter certeza que o Senhor irá cumprir. Mas é lógico que depende, muitas vezes, as bênçãos condicionais para nossas vidas dependem de nós, né? É condicional. Tem bênçãos que Deus faz, promessas que Deus faz para nossas vidas, mas ela é condicional. Se nós não fizermos a nossa parte, não irão se cumprir. Como assim, irmão? Lá em 2 Coríntios capítulo 7 vai nos falar que Deus, né? O apóstolo Paulo falando, ora amados, tendo tais promessas, purifiquemo-nos. Então qual é a condição aqui? É nos purificar. Purifiquemo-nos de toda imundície da carne, do corpo e por aí se vai. Então nós temos que fazer a nossa parte, que é nos santificar. Amém, amados? Queridos, Deus não muda em seu caráter. O Senhor não muda em sua santidade, justiça, amor, misericórdia e fidelidade. Os homens mudam, nós mudamos em todo momento, nós mudamos de opinião, quebramos promessas e muitas vezes falhamos, mas Deus permanece o mesmo. Lá em Hebreus capítulo 13, versículo 8, vai dizer que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Tiago 1,17 também, ele foi bem enfático quando ele falou que em Deus não há mudança nem sombra de variação. Isso aqui significa que se ele prometeu, continua sendo poderoso para cumprir. Claro, né? Por isso, quando ele fala aqui a frase, por isso não sois consumidos. Essa frase, amados, é impressionante. Israel havia pecado, muito mesmo. Pecado que é, como que diz por aí, né? Pecado grande que muitas vezes eu olhava assim, dizia assim, isso aí não tem perdão, não tem jeito. O que é que eles faziam? Eles roubavam os dízimos. Ladrão, a Bíblia diz que o ladrão não herdará o reino do céu. Eles roubavam os dízimos, ofereciam sacrifícios defeituosos e viviam em desobediência, né? Pela justiça de Deus, merecia o castigo. Não é isso que nós merecemos quando nós estamos andando em desobediência, oferecendo coisas defeituosas, serviços relaxados, né? Muitas vezes relaxados. Então nós merecíamos o castigo, mas a misericórdia de Deus é tão grande que ele ainda fala, por isso não sois consumidos, por isso vocês não foram consumidos. Porque Deus havia feito uma aliança com Abraão, Isaque e Jacó, e a sua fidelidade, amados, a promessa foi maior do que a infidelidade do povo. Tá? Devemos pensar nisso, que a misericórdia do Senhor, a fidelidade do Deus Todo-Poderoso é maior do que qualquer infidelidade nossa, qualquer pecado. E por isso que Ele nos guarda, nos livra e dá sempre a oportunidade de nós nos erguermos. Isso aqui, amado, mostra a misericórdia de Deus, né? A misericórdia de Deus não ignora, isso aqui mostra que a misericórdia de Deus não ignora o pecado, mas também não abandona aquele que se arrepende. Quando nós pecamos, nos arrependemos, Deus não nos abandona, Deus perdoa, assim como fez com Davi, fez com vários outros na Bíblia, que a gente podemos ver a história deles, né? E, amados, nenhuma palavra de Deus caiu por terra. Nós lembramos aqui muito bem desse princípio aqui. A Bíblia diz lá em Josué capítulo 21, versículo 45, mais ou menos, por ali. Nenhuma só palavra caiu de todas as boas palavras que o Senhor falara. Todas elas se cumpriram. Queridos, também está escrito lá em 1 Samuel capítulo 3, versículo 19. Nenhuma de todas as suas palavras caiu por terra. Então Deus não mente. E ainda mais, irmãos, Isaías 55, versículo 11, vai nos dizer, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia.
Então, querido, Deus cumpre, Deus faz, Deus fala e Deus cumpre aquilo que prometeu. Quando Deus fala, o tempo pode passar, mas a sua palavra permanece firme. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão de passar. Deus pode demorar, no conceito de muitas pessoas, pode achar que Deus está demorando, mas nunca chega atrasado. Deus não chega atrasado, ele tem um tempo certo, ele é antemporal. Ouça isso no nome de Jesus. Abraão, ele esperou muitos anos por Isaac. José esperou anos até ser governador. Israel esperou séculos pela vinda do Messias. Todas as promessas se cumpriram no tempo determinado por Deus. E porque nós muitas vezes queremos nos apressar, queremos na hora, Deus faz a promessa e quando Deus está nos preparando nosso coração para nós recebermos tais promessas que são grandes para nossas vidas. Porque se nós recebermos assim de mão beijada, de maior facilidade, nós não iremos dar valor. Então Deus prepara, Deus dá um tempo para que nós possamos amadurecer. Como diz lá em Números capítulo 23, versículo 19, que Deus não é o homem para que minta, porventura tendo ele prometido não o fará. Veja só, louvado seja o nome do Senhor. Então, esquenta não, fique em paz, descansa em Deus, que Deus irá cumprir aquilo que ele prometeu na sua vida. Uma aplicação para nossas vidas hoje, amados. Às vezes parece que Deus está em silêncio, mas o silêncio não significa abandono. Ouça isso no nome de Jesus. A fidelidade de Deus não depende das circunstâncias. Não. Quem confia nas promessas do Senhor pode descansar, porque Ele continua sendo o mesmo Deus, ontem, hoje e eternamente. Malaquias capítulo 3, versículo 6, aqui nos ensina que nossa esperança não está na nossa força, mas no caráter imutável de Deus. Se ele mudasse, amados, não haveria segurança para a salvação nem para as suas promessas. Mas, porque Ele não muda, podemos ter certeza de que tudo o que Ele prometeu se cumprirá. Como disse o apóstolo Paulo lá em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20, por ali, porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, por isso também, por ele é o amém, para a glória de Deus. Essa é uma verdade que fortalece a fé. O Deus que fez promessa a Abraão, a Davi, aos profetas e a muitos outros, é o mesmo Deus que permanece fiel. Aleluia. Então Deus é contigo, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ligando aqui uma coisa com a outra, duas passagens aqui, nós vemos aqui no livro de Amós, o livro de Amós, capítulo 7, falando sobre a misericórdia, louvado seja o nome do Senhor. Justiça e misericórdia, elas andam juntas. E foi aqui que Deus ele agiu com justiça e com misericórdia com Jacó. Quando vós, ó filho de Jacó, não sois consumidos, ele fala lá em Malaquias. Aqui em Amós capítulo 7, o profeta teve uma visão do juízo de Deus e intercedeu. Senhor Deus, perdoa. Eu te peço, como subsistirá Jacó? Olha aqui, faz a pergunta. Pois é tão pequeno. Amós capítulo 7, versículo 2. Então a resposta de Deus foi, o Senhor se arrependeu disso e disse assim, não acontecerá. Amós capítulo 7, versículo 3. Depois veio outra visão e novamente Amós orou. Senhor Deus, cessa agora, como subsistirá Jacó? Pois é pequeno. Versículo 5 do capítulo 7 de Amós. E mais uma vez o Senhor se arrependeu disso, também não acontecerá. Amós capítulo 7, versículo 6. Mas na terceira visão apareceu o prumo de Deus. Deus mostrou que havia chegado o momento em que o pecado persistente seria julgado. Deus dá chance, Deus dá oportunidade, e muitas vezes nós brincamos, mas chega um momento em que o pecado vai ser julgado, irmão. Pecado persistente, você persiste no pecado. Então a intercessão de Amós não é registrada novamente ali. E o juízo foi anunciado. Isso nos ensina, querido, uma grande verdade. Deus gosta de usar misericórdia. Deus ouve a intercessão dos seus servos. Porém, quando o povo endurece o coração, amados, e rejeita repetidamente o chamado ao arrependimento, o juízo chega.
Quando Deus veio agir com juízo, com justiça na vida de muitas pessoas, é porque Deus já tem falado, e as pessoas às vezes não mudam. É a mesma ideia de Malaquias capítulo 3, versículo 6, quando Deus fala: eu, Senhor, não mudo, por isso vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Eles não foram consumidos porque Deus se lembrava da sua aliança e era misericordioso, mas essa misericórdia não era uma licença para continuar no pecado. Então Deus sempre chamava o povo ao arrependimento, certo? Como diz lá em Lamentações capítulo 3, né, versículo 22, e versículo 23, que fala que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias não têm fim, né? Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Louvado seja o nome do Senhor. Eu espero que você tenha dado ouvido a essa mensagem, que hoje foi falada aqui para você, e que hoje ainda nós temos a oportunidade de nos arrepender. Porque a misericórdia de Deus continua estendida, mas essa misericórdia deve nos conduzir ao arrependimento e à obediência. Usa isso no nome de Jesus. Arrependimento e obediência é o que Deus quer, e não acomodação no pecado. Amém, amados? Que Deus abençoe em Cristo Jesus, te dê longas vidas para que você possa cada dia está buscando a presença de Deus, se arrependendo dos seus atos, das suas obras mortas, em nome de Jesus. Amém.